O Tratado de Versalhes criou Hitler? Essa pergunta parece simples, mas a resposta envolve uma das decisões políticas mais catastróficas da história moderna. E para entendê-la, precisamos voltar a um salão de espelhos na França. Versalhes, 1919. A Primeira Guerra Mundial havia terminado. Mais de 17 milhões de pessoas estavam mortas. A Europa estava destruída. Cidades inteiras apagadas do mapa. Uma geração inteira de homens perdida nas trincheiras. As potências vencedoras, França, Reino Unido, Itália e Estados Unidos, reuniram-se para decidir o destino da Alemanha derrotada. Mas eles não chegaram com os mesmos objetivos. A França, devastada pela guerra em seu próprio território, queria vingança. O primeiro-ministro Georges Clemenceau, que havia visto sua nação sangrar, exigia que a Alemanha fosse esmagada economicamente e militarmente, para nunca mais representar uma ameaça. O Reino Unido queria estabilidade. David Lloyd George sabia que uma Alemanha fraca demais se tornaria um vazio de poder perigoso no coração da Europa. E os Estados Unidos, representados pelo presidente Woodrow Wilson, chegaram com uma visão diferente. Uma paz baseada em princípios, não em punição. Wilson propôs seus famosos 14 pontos: autodeterminação dos povos, fim das alianças secretas, criação de uma Liga das Nações. 3 visões, 3 agendas, nenhum consenso real. O que saiu desse conflito de interesses foi o Tratado de Versalhes. E ele não satisfez ninguém. A humilhação codificada em papel. A Alemanha não participou das negociações. Ela simplesmente recebeu o documento pronto e foi obrigada a assinar. O tratado impôs condições brutais. Artigo 231. A Alemanha deveria aceitar culpa total pela guerra. Isso não era apenas simbólico, era a base legal para justificar tudo o que viria a seguir. Perdas territoriais. A Alemanha perdeu 13% de seu território europeu e todas as suas colônias. A Alsácia-Lorena voltou para a França. Regiões ricas em carvão foram entregues à Polônia e à Bélgica. O corredor polonês dividiu a Alemanha ao meio, separando a Prússia Oriental do resto do país. Desmilitarização. O exército alemão foi limitado a 100 mil homens, sem tanques, sem aviação militar, sem submarinos. A indústria bélica praticamente desmantelada. Reparações de guerra. A Alemanha foi condenada a pagar 132 bilhões de marcos ouro. Um valor astronômico, impagável. Para se ter ideia, levaria décadas de produção nacional total apenas para quitar a dívida. E enquanto não pagasse, a França e a Bélgica poderiam ocupar regiões industriais alemãs. E ocuparam. Em 1923, tropas francesas e belgas invadiram o Vale do Ruhr, o coração industrial da Alemanha, porque o país atrasou pagamentos. A resposta do governo alemão foi imprimir dinheiro para pagar os trabalhadores em greve. O resultado foi o colapso econômico mais absurdo da história moderna, a hiperinflação alemã. Em janeiro de 1923, $1 americano valia cerca de 18 mil marcos alemães. Em novembro do mesmo ano, $1 valia 4 trilhões de marcos. Pessoas levavam carrinhos cheios de dinheiro para comprar pão. Salários perdiam valor entre a manhã e a tarde. Aposentadorias viraram pó. A classe média foi destruída da noite para o dia. Imagine trabalhar a vida inteira, economizar, ter estabilidade e, de repente, tudo que você conquistou não vale mais nada. Esse foi o trauma coletivo da Alemanha. A República de Weimar, nascida desacreditada. A jovem democracia alemã estabelecida após a queda do Kaiser nunca teve chance real. Seus líderes foram forçados a assinar o Tratado de Versalhes e, por isso, passaram a ser chamados de criminosos de novembro pela direita radical alemã. A narrativa era clara. A Alemanha não havia perdido no campo de batalha. Ela havia sido traída internamente por políticos fracos, socialistas e judeus. Era mentira, mas era uma mentira poderosa. E nesse cenário, econômico devastado, humilhação internacional constante, ressentimento nacional profundo, surgiu Hitler. Hitler não criou o ódio, ele o organizou. Ele não inventou a narrativa de traição, ele a transformou em arma política. Em cada discurso, o Tratado de Versalhes era o inimigo central, a prova viva de que a Alemanha havia sido humilhada, roubada, subjugada. Ele prometia rasgar o tratado,
restaurar o orgulho nacional, reconstruir o exército, devolver à Alemanha sua posição de potência. E isso ressoou. Não porque os alemães fossem meramente nazistas, mas porque estavam desesperados, porque suas economias haviam colapsado, porque sentiam que o mundo inteiro os punia eternamente por uma guerra que, para muitos, não havia sido apenas culpa deles. Nas eleições de 1932, em plena Grande Depressão, o Partido Nazista tornou-se o maior do parlamento alemão. Um ano depois, Hitler era chanceler. Então, o Tratado de Versalhes criou Hitler? Não diretamente. Hitler tinha suas próprias ambições, ideologias e psicopatias. Mas o tratado criou as condições para que alguém como ele pudesse ascender. Sem a hiperinflação, sem a humilhação nacional, sem a narrativa de traição legitimada por um tratado real e opressivo, talvez as ideias de Hitler tivessem permanecido nas margens. Talvez ele fosse apenas mais um radical gritando em bares de Munique. Mas decisões não existem no vácuo. Cada cláusula do tratado foi uma escolha, cada punição uma aposta. E o mundo apostou que enfraquecer a Alemanha garantiria a paz perpétua. O efeito foi o oposto. E se o Tratado de Versalhes tivesse sido diferente? E se os aliados tivessem seguido a visão de Wilson? E se tivessem priorizado reconstrução econômica em vez de punição? E se tivessem integrado a Alemanha na nova ordem europeia em vez de isolá-la e humilhá-la? Curiosamente, foi exatamente isso que os aliados fizeram após a Segunda Guerra Mundial. Alemanha e Japão foram reconstruídos, não esmagados. Receberam investimentos massivos através do Plano Marshall, foram integrados às instituições ocidentais e se tornaram democracias estáveis e prósperas. A lição havia sido aprendida, mas tarde demais. Talvez, se o Tratado de Versalhes tivesse sido mais sábio, o século XX teria sido menos sangrento. Talvez a Segunda Guerra Mundial nunca teria acontecido. Talvez 60 milhões de vidas tivessem sido salvas. Mas a história não é feita de talvez. Ela é feita de decisões. E o Tratado de Versalhes foi uma delas. Uma decisão que não criou um ditador sozinha, mas abriu a porta e o convidou a entrar. Este foi Decisões que Mudaram o Mundo. Se você quer entender como decisões políticas moldam o destino da humanidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. E no próximo vídeo, vamos responder outra pergunta perigosa. E se a Primeira Guerra Mundial nunca tivesse acontecido? Até lá!